A lenda de Ometioto. Há muito tempo, antes que houvesse tempo, existia Ometioto, o deus da dualidade. Ele era o começo e o fim, o alfa e o ômega, o tudo e o nada. Ele era homem e mulher, luz e trevas, vida e morte. Ele foi o criador de tudo o que existe e foi. Ometioto sentiu-se sozinho no vazio, então decidiu criar o universo com seu poder. Primeiro ele criou o céu, onde construiu seu lar, e o chamou de Omeiocan, o lugar da dualidade. Depois criou a terra, onde semeou as sementes da vida, e chamou-a de Tlautpac, o lugar do que tem raízes. Depois criou a água, o ar, o fogo e a pedra, e os chamou de Tlaloc, Quetzalcoatl, Huitzilopochtli e Tezcatlipoca, respectivamente. Estes foram seus filhos, os 4 sóis, que governaram cada uma das 4 direções do mundo. Ometioto encorajou seus filhos e ensinou-lhes a arte da criação. Ele disse-lhes para fazerem o que quisessem, mas respeitar o equilíbrio entre os opostos. Ele os avisou que se quebrassem a harmonia, o universo desmoronaria e eles teriam que começar de novo. Os 4 sóis obedeceram ao seu pai e criaram muitas coisas maravilhosas. Eles criaram as estrelas, as plantas, os animais e os humanos. Cada um deles criou os humanos à sua imagem e semelhança e deu-lhes um presente especial. Tlaloc deu-lhes fertilidade, Quetzalcoatl deu-lhes sabedoria, Huitzilopochtli deu-lhes coragem e Tezcatlipoca deu-lhes o destino. Os humanos viviam felizes sob os cuidados dos 4 sóis e prestavam-lhes adoração e oferendas. Mas também havia conflitos e guerras entre eles, pois cada um seguia o seu sol preferido. Os humanos foram divididos em 4 tribos, cada uma buscando a supremacia sobre as outras. Ometioto observou tudo do céu e ficou triste ao ver a discórdia entre seus filhos e netos. Ele queria que todos vivessem em paz e harmonia, mas não queria intervir nos seus assuntos. Ele respeitava o livre-arbítrio das suas criaturas e esperava que elas próprias encontrassem o caminho para a unidade. Um dia, um dos humanos teve uma visão. Ele era sacerdote de Quetzalcoatl e seu nome era Cuauhtémoc. Em seu sonho, ele viu Ometioto, que falava com ele com uma voz suave e doce. Ele lhe disse que havia um lugar na Terra onde todos os humanos poderiam viver juntos, independentemente do sol de origem. Ele lhe disse que aquele lugar era uma ilha no meio de um lago, onde havia um cacto com uma águia empoleirada, devorando uma cobra. Ele lhe disse que este lugar se chamaria Tenochtitlan, a cidade dos deuses, e que ali seria fundado um grande império que uniria todas as tribos sob uma única bandeira. Cuauhtémoc acordou entusiasmado e contou sua visão ao seu povo. Muitos acreditaram nele e decidiram segui-lo em busca da terra prometida. Outros zombaram dele e o chamaram de louco. Cuauhtémoc não desanimou e partiu com seus fiéis em direção ao lago. Depois de muitos dias de viagem, chegaram ao lago e avistaram a ilha com o cacto, a águia e a cobra. Foi exatamente como Ometioto lhe mostrou. Cuauhtémoc se encheu de alegria e agradeceu ao deus da dualidade. Ele então ordenou que seus homens construíssem uma cidade na ilha e a chamassem de Tenochtitlan. Assim nasceu o Império Mexica, que logo se espalhou por todo o vale e além. Os mexicas eram guerreiros corajosos e habilidosos, que subjugaram as cidades vizinhas e exigiram tributos delas. Mas também foram sábios e cultos, que construíram templos, palácios, escolas e jardins. Tenochtitlan tornou-se a maior e mais bela cidade do mundo e o centro da civilização. Ometelto tinha orgulho de seus netos mexicanos e os abençoou com abundância e prosperidade. Mas ele também estava preocupado com sua ambição e crueldade. Ele viu que os mexicas sacrificaram milhares de humanos em homenagem aos 4 sóis e que desprezavam outros povos. Ele temia que os mexicas quebrassem o equilíbrio entre os opostos e provocassem a ira dos seus filhos. Um dia, outro humano teve uma visão. Ele era sacerdote de Huitzilopochtli e seu nome era Moctezuma. Em seu sonho, ele viu Ometioto, que falava com ele com uma voz severa e dura. Disse-lhe que havia um perigo que ameaçava o Império Mexica e que vinha do outro lado do mar. Ele lhe disse que eram homens barbudos e brancos, que traziam armas de fogo e cavalos, e que vieram para conquistar e destruir. Ele lhe disse que aqueles homens eram os enviados de Quetzalcoatl,
que havia retornado para reivindicar seu trono. Ele lhe disse que deveria se preparar para a guerra e que não deveria confiar neles. Montezuma acordou aterrorizado e contou sua visão ao seu povo. Muitos acreditaram nele e decidiram armar-se e defender-se dos invasores. Outros duvidaram dele e pensaram que era um sinal de fraqueza. Montezuma não conseguiu decidir e oscilou entre a guerra e a paz. Pouco depois chegaram os homens brancos, chamados de espanhóis. Eram soldados e aventureiros, que vinham em busca de ouro e glória. Trouxeram consigo um homem chamado Hernán Cortés, que se passou por embaixador de Quetzalcoatl. Cortés abordou Moctezuma e ofereceu-lhe amizade e aliança. Moctezuma não sabia o que fazer e o recebeu com honras e presentes. Mas logo percebeu que Cortés era um traidor e um inimigo, que queria assumir o controle de seu império e de sua religião. Uma guerra sangrenta eclodiu entre os mexicanos e os espanhóis, que durou vários anos. Os mexicas lutaram com valor e coragem, mas não resistiram ao poder das armas de fogo, dos cavalos, das doenças e das traições. Os espanhóis contaram com o apoio de muitas cidades submetidas pelos mexicas, que viram nelas uma oportunidade de libertação. Os espanhóis sitiaram e tomaram Tenochtitlán, destruindo-a completamente. Moctezuma morreu prisioneiro e humilhado, e com ele morreu o Império Mexica. Ometelto chorou por seus netos mexicanos e os amaldiçoou por seu orgulho e violência. Mas ele também chorou pelos netos espanhóis e amaldiçoou-os pela sua ganância e crueldade. Ele viu que os espanhóis impuseram a sua cultura e religião ao povo da América e que apagaram grande parte da sua história e identidade. Ele viu que os espanhóis se misturaram com os indígenas e que criaram uma nova raça e uma nova nação. Ele viu que os espanhóis se esqueceram dele e que o chamavam de Deus. Ometeotl retirou-se para o céu e permaneceu em silêncio. Ele esperava que um dia seus filhos e netos se reconciliassem e se lembrassem de sua origem e de seu destino. Ele esperava que um dia seus filhos e netos restaurassem o equilíbrio entre os opostos e vivessem em paz.